Pai, graças a Ti que por meio de Cristo nós podemos ir além de todas as fragilidades de nosso caráter, de nosso estilo de vida, de nossas dificuldades relacionais. Podemos firmar uma condição ímpar de promovermos uma vida espiritual e nos tornar testemunhas que Cristo habita verdadeiramente em nós. Para isto, Pai, nos ajude a entender as lições do céu. Que esta reflexão da segunda semana deste trimestre venha fazer com que o solo do nosso coração se torne mais robusto, mais fértil e mais desejoso em compartilhar verdades que trarão à vida de todos os sinceros a graça de conhecerem a verdade, o caminho e a vida, conforme Jesus nos ensinou por suas santas Escrituras. Faça isso em nós. Em nome dele oramos. Amém. Morte em um mundo de pecado. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Jesus é o Criador absoluto de todo o universo, do qual este mundo faz parte. Mas houve um momento da história da eternidade em que o Pai, ao desejar fazer com que este planeta se tornasse um local de luz, luz para o universo, ainda que não como um sol, não como um astro, mas como uma pauta de apresentação de um governo perfeito, de um governo de amor, de um governo de graça. Então, Jesus, o Filho amado de Deus, foi comissionado a criar o planeta Terra. Mas na história da redenção, na sua página 10, diz que Lúcifer desperta nesse instante em que é apresentado o plano da criação do planeta, através desse sentimento maligno. Não houve jeito. Acontece o grande conflito no céu, primariamente. E a partir daí, Lúcifer é expulso do céu. Agora, aqui na Terra, já criada por Jesus, onde Adão e Eva poderiam servir como uma prova de resistência às tentações que iriam ser apresentadas ao universo. Acontece uma pauta difícil do grande conflito. O inimigo das almas, agora denominado Satanás, ele decidiu destruir a felicidade de Adão e Eva, causando tristeza no céu. Ele acreditava que se de alguma maneira os induzisse à desobediência, Deus faria uma provisão pela qual pudesse também ele e seus anjos caídos
serem perdoados. E então ele, todos os que o seguiam, teriam oportunidade de participar da misericórdia de Deus. É o mesmo livro na sua página 20. Contudo, Deus, que é onisciente, sabedor da estratégia satânica, ele advertiu Adão e Eva que não se expusessem à tentação. Amados, Deus continua prevenindo que este mundo tornou-se um terreno encantado. Este mundo, a partir da hora que o casal aceita comer de um fruto que Deus disse, não comereis deste. O governo de Deus que foi entregue ao casal para que multiplicassem, enchessem a terra e comandassem a mesma, passa para o controle de um anjo cujo caráter foi deturpado pelo pecado. E começa o processo de ruína nesse planeta. Portanto, o Senhor havia dito ao homem, antes mesmo que qualquer tipo de manifestação maléfica acontecesse no Éden, que de toda a árvore do jardim comerás livremente, disse o Senhor, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Bom, declarações sob tensão. Vejamos que o livre-arbítrio foi claramente concedido a toda a criatura como ao casal. A liberdade é algo que nós vamos alcançando ao longo da vida. Quanto mais da verdade divina conhecermos, a verdade eterna, mais libertos do caos desse mundo, que se perfaz uma prisão, justamente para enredar os incautos. E nós estaremos sendo livres. Por isso que está escrito, conhecereis a verdade, ela vos libertarás. E o Filho de Deus não é só aquele que apresenta a verdade, que Ele é, mas livra também, não só nos dando, mas nos amando. Porque se o Filho de Deus os libertar, sereis verdadeiramente livres, sem força e sem violência, mas pelo meu Espírito e a lei do Senhor, que é a lei eterna da liberdade. João 8, 32 e 36, Zacarias 4, 6 e Tiago 2, 12. Algum tempo depois desta advertência divina, Satanás assumiu a forma de uma serpente e também entrou no Éden. Eva viu a serpente comer alegremente o fruto proibido e não morrer. E ele próprio havia comido do fruto proibido. Patriarcas e Profetas, página 30. Porém, nada lhe aconteceu. E a partir daí, ele propõe que Eva experimente do fruto, conforme citos em Gênesis 3, 1 a 4. Agora, ele não apenas apresenta uma proposta para que nós venhamos ceder, ele é pragmático nos seus feitos. Ele é sedutor. Ele
sempre defende a sua tese, fazendo com que os desapercebidos sejam convencidos que ele tem uma boa proposta. Ele é o maior vendedor do mundo. E se você não quer comprar os produtos do diabo, nós não podemos olhar para a sua vitrine. Amém? Apocalipse 12:9. Enganador. 12:10. O acusador. E Efésios 6:11 nos diz como o antídoto para que nós venhamos a nos descolar deste engano. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais achar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A palavra do Senhor. Infelizmente, ao decidir entre duas declarações conflitantes, a de Deus e a de Satanás, Eva ignorou 3 princípios básicos. A razão humana nem sempre é a maneira mais segura para avaliar questões espirituais. Depois, a palavra de Deus, ela pode parecer ilógica a princípio e sem sentido para nós, mas é sempre correta e confiável. Amém? E depois, no terceiro ponto, há coisas que não são más, nem erradas em si mesmas, mas Deus as escolheu como testes de obediência. A nossa escolha terá sempre consequências eternas. Amém? Uma vez enganada pela serpente, agora o ponto está em Jeremias 17:5. Maldito o homem que confia no homem. Nós não podemos confiar nos nossos próprios preceitos, como aqueles que nos apresentam o coração, porque nosso coração, ele é enganoso e mais perverso que todas as coisas. Mas aquele que confia no Senhor e nele espera é um bem-aventurado, diz Jeremias 17:5, 9 e 7. E quem nele crer não será confundido. Romanos 10, verso 11. Um exemplo claro da psicologia da tentação, que todos nós aqui estamos passivos a ser sujeitos a ela. Eva, ao duvidar da palavra divina, usou os seus próprios sentidos, o método empírico, o da observação pessoal, para decidir entre duas declarações conflitantes. Ela deixou-se guiar pelos seus sentidos. Alguns argumentam que todas as formas de conhecimento são válidas, não é verdade? Desde que retenhamos o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. Mas devemos submeter ao que está escrito, se queremos realmente tomar o que é bom para nós. Se o Senhor falou, certamente aquilo é muito bom. Mas se não falou, podemos desprezar, não vai nos fazer falta nenhuma. Vocês não morrerão, foi a afirmação da serpente. Satanás apresenta a teoria da imortalidade natural da alma. Em todas as suas formas, ele convence o mundo disso. A ideia de quando morrermos, simplesmente passamos para outro estado de consciência, o que é lamentável. E a partir deste erro, também muito proclamado em púlpitos cristãos, faz com que muitos sejam enredados nesta preocupante doutrina completamente oposta à palavra do Senhor.
entrar em contato com os mortos, por exemplo, os quais, creem os cientistas, ainda estão vivos, dizem. Esse engano irá desempenhar um papel crucial nos eventos finais da história humana. Pessoas pós-materiais, como diz alguns estudiosos dessa ciência, PPM, e também estudos sobre experiências de quase morte, EQM, sugerem que pessoas morrem, mas o seu coração, apesar de parar de bater, voltam à vida. E com histórias sobre flutuar em outros reinos, em ver seres de luzes encontrarem-se com mortos, muitos mesmos, sendo cristãos, que não entendem a verdade sobre a morte, acreditam que essas histórias provêm da imortalidade da alma. E aí, que dramas espirituais terríveis passam a senhorar-se da mentalidade, da desinformação. Seres que durante esses estados de EQM, estado quase morte, que dizem palavras de conforto, mas não dizem nada sobre a salvação em Cristo, nada sobre o pecado e o seu julgamento. O que deixa claro que essa ação não é um princípio celestial. Consequências do pecado, Eva quebrou a sua lealdade a Deus e assumiu uma nova lealdade a Satanás. Ambos foram acometidos de teofobia, ela e seu esposo, após cometerem o pecado, transgredindo a palavra do Senhor. Medo de Deus foi o que assenhorou-se deles e se esconderam do Senhor. Gênesis 3:8. Uma avaliação psicossocial desse estado em que eles se encontravam, como que nos sentiram vergonha de si mesmos e ainda começaram a se acusar mutuamente. Gênesis 3:7 e 9-13. Desta maneira, avaliando as questões físicas a partir de então, eles agora suavam, sentiam dor e por fim morreriam. Gênesis 3:16-19. E de uma perspectiva ecológica, o mundo natural havia se deteriorado. Como que isso acontece? Gênesis 3:17-18. O jardim do Éden não era mais o lugar bonito e agradável que costumava ser. Ao testemunharem no murchar da flor, no cair da folha, os primeiros sinais de decadência, Adão e sua companheira choraram mais profundamente do que pessoas costumam chorar pelos seus próprios mortos. A morte das débeis e dedicadas flores era realmente um motivo para a tristeza do casal. Mas quando as belas árvores perderam suas folhas, esta cena lembrou-lhes o fato cruel de que a morte é o destino de todo ser vivente a partir da queda. Patriarcas e Profetas 37 e 38. Sim, Adão e Eva não morreram de imediato, no sentido de terem deixado de viver, mas naquele mesmo dia receberam a sua sentença de morte. O Senhor disse a Adão: no suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Gênesis 3:19. A queda trouxe consequências trágicas para a humanidade, como a morte. Romanos 5, verso 12. Um fato terrível. E que temos sofrido as consequências de que
aconteceu no Éden. No entanto, podemos ser gratos porque, por meio de Jesus e de sua cruz, temos esperança de vida eterna, sabendo que o pecado jamais se levantará novamente. Naum 1, verso 9. 27, 36 do livro de Ezequiel e 28, 19. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira promessa do Evangelho. Louvado seja o Senhor. Então, conforme o livro de Efésios apresenta para nós, e eu quero compartilhar com você, Efésios 2, 1 em diante. Ele vivificou vocês, estando ainda mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andavam, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa própria carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia e pelo seu muito amor, que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo, pela graça, somos salvos. Aleluia, o nome do Senhor. Que promessa extraordinária. Então, de escravos do pecado, como Romanos 6, verso 20, porque aquele que peca é escravo dele. No entanto, a graça que Cristo implanta na vida cria inimizade contra Satanás. Gênesis 3,15, porém inimizade entre você e a mulher, quando Deus disse isto à serpente, entre a sua descendência e a descendência dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Essa inimizade, uma dádiva do Éden, que nos permite aceitar a sua graça salvadora. Amém. Ela foi implantada em nós e cria para nós uma inimizade contra estas fortes tendências para o mal. Sem a graça que converte, o poder que renova, seríamos todos cativos de Satanás, sempre cumprindo as suas ordens. Deus usou um sacrifício para ilustrar a promessa messiânica. Gênesis 3:21. Quando Adão, de acordo com as especiais determinações de Deus, fez uma oferta pelo pecado, foi para que ele, a mais dolorosa cerimônia, fosse sentida no seu âmago. Sua mão devia se levantar para tirar a vida que somente Deus podia dar e fazer uma oferta pelo pecado que ele havia cometido. Pela primeira vez, teria que testemunhar a morte ao olhar para a vítima ensanguentada, contorcendo-se na agonia de estar morrendo. Ele devia contemplar pela fé o Filho de Deus, a quem a vítima prefigurava e que devia morrer em sacrifício pelo ser humano. História da Redenção, página 36. Deus criou um mundo perfeito, sem pecado, sem o mal, sem violência, insegurança, doença e morte. Ele é o Deus da vida, a fonte da vida, o doador da vida. Há um grande contraste entre o mundo e Gênesis. O mundo de Gênesis, melhor, capítulos 1 e 2, onde tudo é significativo, pelo belo e harmonioso, retratando em cores vibrantes, alegres e claras, com melodia edificante, e o mundo do restante de Gênesis, em que
tudo o que é bom é de súbito atingido por uma tempestade de pecado e, consequentemente, prejudicado com relacionamentos amorosos arruinados. As cores tornaram-se escuras, a música dissonante, o potencial puro e excelente para crescimento passa a ser comprometido. No entanto, em sua misericórdia, Deus foi em busca da humanidade e ofereceu esperança e uma solução para o problema do pecado e da morte. Nenhum sistema filosófico ou religião pode trazer uma solução para a morte, para a promessa de morrer e efetuar a restauração plena da vida em nosso mundo, eliminando a morte. Somente o Deus vivo, por meio de suas ações graciosas, pode trazer isso. Assim, nada, nem ninguém pode ser comparado ao nosso Criador e Redentor. Ele é acima de toda a criação, o único soberano. O Criador colocou inimizade entre o mal e a humanidade, para que os seres humanos não fossem encantados e enlaçados por ele, o príncipe da maldade, do engano deste século, mas fossem capazes de dizer não enquanto se apegavam a Deus em busca de sabedoria e força. O Deus Criador trouxe uma solução para o problema do pecado, enviando a semente prometida. Gênesis 3, verso 15. Jesus Cristo, como Salvador da humanidade, Príncipe da paz, Deus forte, Deus conosco. Amém? João 3,16, 5,24, Atos 4, verso 12, Romanos 6, 23. Pai, em nome dele, Jesus de Nazaré, gratidão nunca poderá expressar o que deveríamos ter por ter sido livrados da possibilidade de uma morte eterna. Todo aquele que nele crer jamais perecerá, mas viverá uma abundância de vida e a eternidade com o Senhor. Salva-nos, liberta-nos de todos os ranços do engano deste mundo e prepara-nos para viver os mais extraordinários dias da vida daquele que professa e segue o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tira o pecado de nós. Jesus de Nazaré, neste nome oramos. Amém.